Oiê, tudo bem com vocês? Eu sou a Mayra Engelmann, taróloga, né? É um dos trabalhos que eu atuo, né? Eu também trabalho aí com psicoterapias, né? Com a psicanálise, né? Mas esse vídeo aqui é para falar sobre o meu trabalho com o tarô. No vídeo anterior, se vocês buscarem na playlist, né, do tarô, vocês vão ver que no vídeo anterior eu falei sobre o que é o tarô para quem tem curiosidade de entender, né, antes de tomar a decisão de ou estudar ou de pedir uma consulta, né, para uma taróloga, para um tarólogo, né, para que vocês entendam um pouco sobre essa ferramenta, né? São 20 minutinhos, né, onde eu trago a leitura de um dos livros que eu sugiro para quem está começando, que é a Bíblia do Tarô, tá bom? Então, volta lá se você tiver curiosidade de saber o que é o tarô, para começar, tá bom? Agora, nesse vídeo, eu vou falar sobre a leitura do tarô, como que funciona na prática, assim, as possibilidades, tá? A ideia aqui é trazer de uma forma bem rápida, bem simples, bem introdutória, né, para quem vai ou estudar ou pedir uma leitura de tarô e quer entender um pouco mais das possibilidades que existem por aí. E aí, o último vídeo da série, eu vou falar sobre como eu faço esse trabalho, né, nas minhas leituras de tarô que eu ofereço, tá bom? Então, é o seguinte, né, como que funciona a leitura de tarô? Primeiramente, né, a pessoa que vai fazer a tiragem, ela escolhe um deck de tarô para utilizar, porque existem muitos, muitos mesmo, né? Eu, particularmente, tenho só três que eu uso. Eu tenho outros que eu comprei, mas porque viram um lugar também de colecionador para quem gosta, né? Então eu tenho, na verdade esse daqui está numa caixa, mas é o tarô do Osho, que foi o meu primeiro tarô, tá? Aqui o tarô do Osho. Acho que tinha umas cartas aqui de ponta cabeça, né? Que ontem eu fiz, depois de muito tempo, né, eu fiz uma leitura. Então, são 78 cartas. No caso do Osho, são 79 cartas. Mas, quando eu faço a leitura, eu tiro a carta do mestre, tá? Justamente para trazer ele para a configuração de 78 cartas, que é a configuração de um tarô e não de um oráculo. Se eu utilizo a carta do mestre, a leitura passa a ser uma leitura oracular, não mais de tarô, tá? O outro que eu utilizo, mas que eu utilizo mais para estudo e para leituras para mim, quando eu faço, é o tarô de Marselha, né? Esse daqui é uma edição especial, que é o Golden Tarot of Marselha, né? Of Marselha, tá? Tem um do Jodorowsky, né? Que eu tentei comprar sem sucesso, ainda não consegui, mas que é maravilhoso. Mas esse tarô é o tarô mais tradicional, é um dos primeiros tarôs, é baseado nele que todos os outros tarôs são desenvolvidos, tá? Então, esse tarô, para quem vai estudar tarô, ele é fundamental, né? Trazer primeiro a compreensão da jornada que acontece aqui, né? Dos arcanos maiores, que é a jornada do herói, né? Esse tarô ele é fundamental para a gente começar a estudar a simbologia do tarô, tá bom? E aí o tarô que eu mais utilizo, de fato, nas minhas leituras, acaba sendo o tarô do Rider-Waite, né? Cada um fala de uma forma. Que é esse daqui, né? É um tarô muito... As cartas são muito bonitas, né? E elas são muito, como fala, muito fáceis, assim, até para quem recebe a leitura, só de olhar as cartas, de já conseguir compreender, né, o que elas revelam, né? Então é um tarô que eu acho que para uma leitura para outras pessoas, ele ajuda muito na conexão entre quem está fazendo a tiragem, a interpretação, e quem recebe aquela tiragem, tá? Então eu acabo utilizando com mais frequência esse, intercalando quando eu vou fazer leitura para os outros com o tarô do Osho. O tarô do Osho é quando eu sinto que as questões envolvidas elas são mais transcendentais, né? São menos terra, né? Aí geralmente eu trago do Osho. Quando a questão, quando eu sinto ali que pede
algo mais concreto, eu trago o Rider-Waite, mas isso é uma percepção minha, tá? Enfim, então assim, como que funciona uma leitura de tarô, tá? Tentando falar de uma forma geral aqui, tanto considerando uma leitura presencial, quanto uma leitura que hoje em dia é o que está mais comum, principalmente pela situação da pandemia, que é uma leitura online, mas que já existia antes da pandemia também, tá? Primeira coisa, né, você fazer uma escolha de um profissional que seja uma pessoa que você confie. Então, normalmente por indicação, né, que alguém indique para você alguém, ou que você talvez através das redes sociais perceba ali no envolvimento do público que as pessoas de fato confiam naquela pessoa, tá? Porque é uma ferramenta de autoconhecimento, é uma ferramenta que deveria ser uma ferramenta construtiva, uma ferramenta de amor, né? Mas, como tudo na vida, existem pessoas que se apropriam daquilo, né, para trazer mensagens de uma forma deturpada, né? Ou para trazer uma leitura fatalista, para gerar uma impressão de uau, né? Ela sabe coisas que jamais alguém saberia. Existe isso, né? O ego, muitas vezes, assume o poder ali naquela tiragem. Então, é importante escolher uma pessoa de confiança, que você sinta, acima de tudo, né? Não importa se o outro sentiu confiança, você tem que sentir. Entre em contato, sente na voz da pessoa, sente a forma como ela fala, para ver se você se conecta. Porque é muito importante que essa conexão aconteça na hora da leitura, tá? Então, primeira coisa é, né, a escolha do profissional. O profissional, o que acontece? Ele vai entrar em contato com você, se você for presencial, vocês vão marcar um dia e horário, online é a mesma coisa, né? Normalmente, o que... Não, isso eu vou falar no outro vídeo, que sou eu, né? Então, você vai chegar lá, muitas vezes a pessoa tem uma pergunta específica, né? Ou seja, ela quer saber de um relacionamento, ela quer saber do trabalho, ela quer saber dos filhos, ela tem uma pergunta mais específica, e às vezes ela não tem uma pergunta específica. Às vezes a vida está um caos ou ela só está com curiosidade. Então ela quer saber de uma forma geral, né, como que as coisas vão se desenvolver ali na vida dela, o que que se apresenta naquele momento. Essas tiragens, tanto com pergunta específica quanto de geral, mas de uma forma mais rápida, mais superficial, são tiragens que se for uma questão de pergunta, para cada tipo de pergunta existem diferentes disposições das cartas, tá? Que são estudos realizados pelas pessoas que desenvolveram essas tiragens, esses modelos de tiragens, né? Onde eles determinam que tem 4 cartas. Aí na posição 1 é um aspecto positivo, na posição 2 aspecto negativo, na posição 3 é o caminho, na posição 4 é o futuro, né? Aí tem a Peladank, no 5 é a síntese. Então, assim, tem uma pergunta específica, um aspecto específico sendo trabalhado em cada posição daquelas cartas, tá? E para cada tipo de pergunta, existem tiragens específicas que a pessoa que vai fazer a tiragem vai escolher qual daquelas tiragens, porque existem inúmeras, né? Mas para aquela pergunta específica, qual tiragem específica ela acredita que dá mais resultado, que para ela funciona melhor, ela vai escolher, tá? Antes de fazer a tiragem, né? Ela vai. Algumas pessoas têm todo um ritual, cada uma tem o seu ritual, né? Para se conectar. Então, assim, mandar fechar o olho, se conectar com você. Dependendo se for um lugar presencial, vai ter lá incenso, cristal. Às vezes não vai ter nada disso, tá? E é verdade, não é necessário. Já expliquei isso no vídeo 1, né? Então, cada uma vai ter o seu ritual, né? Para que vocês se conectem, para que realmente vocês estejam presentes naquele momento, porque é muito importante, né? Essa presença, abaixar as barreiras, né? Porque normalmente a gente cria um mecanismo ali de defesa, porque a gente quer a verdade, mas tem um lugar em nós, tem um eu em nós que não quer a verdade, né? E que muitas vezes nos sabota e faz com que a gente bloqueie a energia e aí o tarô não chega, né? Nem uma britadeira às vezes chega, tá bom? Então vai ter esse processo, e aí depois a pessoa vai pedir para você, né, embaralhar as cartas, ou ela vai embaralhar, cada uma tem uma forma de trabalhar, tá? E aí depois
você vai pegar esse baralho e você vai colocar, se for presencial, você vai colocar sua mão sobre, né, ou 2 montes, ou um monte, depende de como que a pessoa vai trabalhar, se ela vai utilizar o tarô inteiro misturado, se ela vai utilizar só os 22 arcanos principais, ou se ela vai usar só os 56 arcanos menores, se ela vai separar um montinho do outro e trabalhar com cada casa com 2 cartas, sendo uma do arcano menor, uma do arcano maior. Então vai depender realmente de cada um vai decidir como fazer isso, tá? E tudo bem, funciona do mesmo jeito, né? O tarô não tem muito ele não é engessado, ele não é uma ferramenta engessada, no entanto que vários tipos de tiragem, uma pessoa que já está muito tempo trabalhando, às vezes ela mesma desenvolve, entendeu? E ela faz aquela tiragem, é dela, só ela faz. E funciona, tá bom? Então é sempre importante abrir bem a cabeça quando se vai trabalhar ou receber a leitura de um tarô, porque é uma ferramenta extremamente flexível nesse sentido, tá? De criação de tiragens, de como vai fazer a tiragem, tá bom? E aí a pessoa coloca ali, normalmente se pede, né, o nome completo, a data de nascimento, né? E se a pessoa é presencial, ela está ali naquele lugar, você sabe que é São Paulo, é importante saber a geolocalização. Se for online, geralmente a pessoa pede para você dizer onde você está naquele momento. E para muitas pessoas ajuda muito ter a foto, né? Hoje em dia, se você faz um atendimento online pelo WhatsApp, é muito fácil porque normalmente as pessoas têm uma foto delas no perfil. Às vezes não. Então aí você pode pedir, né, aquela foto, ou se você vai pedir tiragem, você envia a sua foto para a pessoa. Porque aí ela tem que se conectar de fato com aquele sujeito, com aquele indivíduo, tomando como referência o nome completo, data de nascimento e cidade, né, lugar de localização, tá bom? E aí, por último, né, a pessoa que está tirando pede a permissão para acessar esse campo bioenergético, que é esse campo eletromagnético que está aqui em todos nós, no nosso corpo, onde essas informações que o tarô vai trazer estão ali já presentes, codificadas, né? E o tarô vai simplesmente trazer de forma material, de forma materializada, aquelas informações, né? Trazendo para quem está fazendo a pergunta, ou não, tem uma pergunta geral, tipo, eu quero saber, geral, como está a minha situação na minha vida, vai trazer as respostas a partir daquilo que, em algum lugar desse sujeito, aquela informação já existe. Não é algo que o tarô cria. O tarô, ele não cria a nossa realidade. Ele não cria possibilidades. Ele traz a verdade, ele traz os caminhos, ele traz clareza sobre aquilo que a gente precisa olhar, que a gente precisa fazer, que a gente precisa decidir, que a gente precisa mexer. Esse é o objetivo, tá? Então, basicamente, é assim que funciona uma leitura de tarô. Algumas tiragens você precisa de pergunta específica, essa questão da pergunta é muito importante, né? Porque ela precisa ser objetiva e ela precisa abrir uma possibilidade, assim, não ser uma pergunta que vai te tirar a responsabilidade sobre aquilo. Então, por exemplo, né? Eu devo mudar de emprego? É uma pergunta que não funciona bem no tarô, né? Então, de repente, assim, existem possibilidades, oportunidades no meu campo de trabalho? Talvez fosse uma pergunta mais adequada nesse sentido, né? Então, a gente tem que fazer a pergunta muito, assim, objetiva, mas, ao mesmo tempo, não direcioná-la para uma resposta sim ou não. O ideal é sempre sair desse lugar do sim ou não, porque muitas vezes o que a pessoa está buscando ali é encontrar um culpado, né? Em quem está tirando? Ó, a taróloga falou que eu vou casar com esse cara. E aí a pessoa não casa com aquele cara, a culpa é da taróloga, né? Então é um lugar muito delicado, por isso que as perguntas, elas precisam ser alguma coisa que te traga a autorresponsabilidade sempre, né? Que a partir daquela resposta, do que sai no jogo, a ação tenha que ser sua e não do outro. Isso é o mais importante na hora de você formular uma pergunta para o tarô, né? Se você der um Google aí no YouTube, tem 15 mil vídeos explicando os tipos de pergunta, tá? Eu não vou entrar a fundo nisso, tá bom? Então, é isso. Então, você faz a pergunta, dependendo da sua pergunta, ou se for geral, a pessoa vai escolher a forma de tiragem,
que ela mais se identifica e que está alinhado com aquela pergunta. E depois que você faz a pergunta, né, aí a pessoa pede para você, muitas vezes, cortar o baralho. Se for online, a própria pessoa faz esse corte, né? E depois, se for online, a mesma pessoa vai lá e seleciona as cartas e vai colocando na disposição daquela tiragem. Se for presencial, é você que vai pegar essas cartas e né, colocar na disposição que ela indica. E aí, depois disso, né, ela vira as cartas e ela faz as interpretações, tá bom? E aí, cada tiragem também e cada pessoa acaba estipulando mais ou menos um prazo de validade para aquelas coisas de fato acontecerem ou aparecerem. Essas leituras com pergunta específica ou uma visão geral, mas bem superficial, elas costumam sempre dar um prazo aí de 3 a 6 meses de validade, ou seja, para acontecer realmente de fato, para você começar a sentir que aquilo está aparecendo na sua vida. Quando é uma leitura mais completa, mais profunda, né, como, por exemplo, a leitura que eu faço, que é a mandala astrológica, é uma leitura que realmente é não tem pergunta, né, porque é uma mandala que cada casa corresponde a uma casa do mapa astral, né, trazendo ali todos os aspectos da vida daquele sujeito, né, numa mesma leitura, numa mesma tiragem, né, e aí cada um faz de um jeito essa mandala também. Tem pessoas que usam só os arcanos maiores, tem pessoas que usam 2 cartas por casa, que é como eu faço, né? Com arcano maior e arcano menor, né? E aí depois a pessoa traz a interpretação completa. É uma tiragem muito mais longa, muito mais completa, e por isso, geralmente, a validade é de 1 ano, né? Então é um outro lugar, é muito mais profundo esse trabalho com a mandala astrológica, tá? Então, resumidamente, é isso, né? E aí, depois que a pessoa termina as interpretações, às vezes, durante a interpretação, ela pode levantar algumas questões, né? É importante quem faz a tiragem saber, por exemplo, se a pessoa é casada, dependendo se for uma leitura geral, se a pessoa é casada, se a pessoa tem um trabalho, se a pessoa tem uma família, para ajudar na hora dela compreender de fato o que que aqueles arquétipos, aquelas imagens daquelas cartas estão trazendo, tá? E aí, geralmente, depois da interpretação, a pessoa que recebeu normalmente tem um espaço ali para questionar, para se aprofundar, para querer saber mais, para trazer mais informações. E quanto mais informações as pessoas trazem, mais a gente consegue se aprofundar na interpretação, né? E aí, basicamente, é isso. Cada uma vai ter uma validade, né? Eu indico sempre que as pessoas não fiquem buscando o tarô o tempo inteiro, como bengala, justamente para pegar aquilo que veio e trazer para a autorresponsabilidade e compreender que as coisas têm um tempo para se desenvolverem. Então, sempre, pelo menos, esperar uns 3 meses, né, para pedir uma nova consulta, tá? É o que eu sempre indico, tá bom? Porque muitas vezes a pessoa se torna refém do tarô. E os tarógrafos, às vezes, mais preocupados com o dinheiro, eles acabam também não percebendo isso, e isso prejudica o objetivo do tarô, que é uma ferramenta para trazer o autoconhecimento, para trazer a autorresponsabilidade, para que a pessoa consiga caminhar sozinha, né? Então, é isso, basicamente, tá? De uma forma bem rápida, né? Parece meu nome Enéas aqui. Espero que tenha ficado claro, né? Que tenha trazido aí uma primeira ideia para quem busca saber sobre essas leituras de tarô, tá? E aí no próximo vídeo eu vou falar mais sobre como eu hoje trabalho, né? Uma vez que eu trabalho também com ferramentas como a psicanálise, com a constelação sistêmica familiar, eu entendi que o meu trabalho com tarô tinha que ser um trabalho sempre muito profundo, né? Que ele precisava me ajudar a mergulhar e não a ficar na superfície. Então, por isso, hoje eu tenho uma metodologia que eu trabalho que funciona para mim, tá? Então, eu vou apresentar para vocês no próximo vídeo, tá bom? Beijo grande. Se inscreva no canal, que eventualmente eu trago mais conteúdo sobre tarô também, mas tem muitos conteúdos que eu trago aqui sobre autoconhecimento para quem está nesse caminho, né? Curte esse vídeo se você gostou, né? Se quiser deixar um comentário, eu vou adorar, tá? Para a gente poder fazer uma troca, poder conversar, né? E eu sempre gosto de sentir que o que eu estou trazendo tem valor, que é o mais importante, tá bom? Beijo grande, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.